Olá. Vocês já viram aquele jogo, sabe aquele jogo de futebol super emocionante, onde o seu time tá ganhando, sabe, de 1-0, chega no segundo tempo, prorrogação, 48 do segundo tempo, o seu time, ao invés de só ficar, né, mantendo ali a vitória, tipo, tocando a bola, mantendo o jogo, e o seu time faz graça, se descuida e acaba perdendo a bola e tomando um gol e depois vai pro pênalti e o time acaba perdendo nos pênaltis. Estava com a vitória nas mãos, mas descuidou no último momento e tomou gol. Bom, por que eu tô falando isso? Hoje na escola dominical foi bem interessante. Foi mais ou menos assim na escola dominical. Tava tudo indo muito bem. A escola dominical estava top, né? Um ensino sobre a ressurreição de Cristo, morte, ressurreição, redenção de Cristo. Tava ótimo, muito bom. Até que no segundo tempo, na prorrogação, 48 do segundo tempo, foi dito as seguintes palavras. Vou ler aqui porque eu anotei na hora. Se um cristão for no Templo de Salomão, se um reformado da igreja local daqui onde eu frequento for no Templo de Salomão, é passível de ser disciplinado. Porque ir no Templo de Salomão é pecado. É pecado ir no Templo de Salomão. Foi o que foi dito. Né? Foi dito também que se um cristão ele for na missa, ele vai ser disciplinado. Porque pro professor da escola dominical, um cristão que participa da missa, nossa, não, que isso? É pecado participar da missa, misericórdia. Onde se viu um negócio desse? Um cristão salvo, reformado, lavado e remido no sangue de Cristo, só pode ir numa igreja reformada ou uma igreja cristã. Agora eu pergunto, primeira coisa que eu quero perguntar, se um neopentecostal da Universal, lá do Templo de Salomão, ele frequentar um templo reformado, será que ele está cometendo um pecado? Se um católico for visitar a igreja reformada, uma igreja cristã, calvinista, ele está cometendo um pecado? Não, claro que não. Agora, se um reformado for no Templo de Salomão, se um reformado ou um pentecostal, sei lá, for numa missa, aí é pecado. Por quê? Porque os católicos, segundo a visão de alguns, incrivelmente, essa visão absurda, os católicos são pecadores. Agora o reformado, não. O reformado, que isso? É superior, tá acima. E esse professor falou que um cristão reformado da igreja local, se for no Templo Salomão, no Brás, tá cometendo um pecado gravíssimo. Aí, olha que interessante, olha o perigo disso. Tinha uma irmã do meu lado, falou assim, nossa, eu ia levar meus filhos para conhecer, né, o Templo Salomão, eu nem vou levar mais. Quem disse que aquilo que o pastor fala é autoritativo? Quem disse que o que o pastor fala tem alguma autoridade inspirada por Deus? Isso é um exemplo de que nós devemos parar de levar a sério, de primeiro momento, o que o pastor diz e analisar nas escrituras se aquilo que ele diz tem fundamento. Tem um episódio na Bíblia onde o apóstolo Paulo fala, em uma das cartas, que os bereanos eram os mais nobres da igreja de Tessalônica. Porque tudo que o apóstolo Paulo estava falando, os bereanos estavam analisando nas escrituras se tinha fundamento ou não. E hoje nós não fazemos isso. Nós pegamos o que o pastor diz e já rotulamos como sendo verdade. Não há problema nenhum em um cristão visitar o Templo de Salomão. Não é pecado nenhum. E o pastor falou o seguinte, olha o que ele falou. Mesmo se a missa for missa de formatura de um parente, de um familiar, se você for, você tem que decidir quem que é mais importante para você, Cristo ou seu parente? Porque ele acha que se um cristão
vai numa missa de formatura de um parente, ele está dizendo que o parente é mais importante que Cristo. Aonde que está escrito isso? Ele não deu base nenhuma, porque não existe base nenhuma. Se você é cristão e tem uma missa de formatura de um parente, de um filho, vá, porque você não está cometendo nenhum pecado. Jesus cometeu algum pecado quando falou com a mulher samaritana? Para os fariseus era pecado, porque para os líderes religiosos da época, isso é pecado. E esses líderes religiosos, os descendentes dos fariseus, existem hoje, que taxa tudo que a sua denominação pensa, se a sua denominação pensa o contrário, então aqueles que andam contrário o que diz a sua denominação, eles estão errados, não a minha denominação. Não a minha igreja está errada, quem está errado são eles. Então, se você é um cristão, e se você quer ir numa missa de formatura de um parente, vá, porque você não está cometendo pecado nenhum. Não tem nenhum texto nas escrituras que proíba você ir. Se você é um cristão e quer visitar o Templo de Salomão, visite. Por quê? Se for proibido, se for pecado ir no Templo de Salomão, lá no Brás, que não é de Salomão, é claro, é do Edir Macedo, mas se for pecado ir nesse templo, é pecado em todos os templos, porque o que muda de um templo para o outro é só o nome. Só um nome, mais nenhum. Então não vamos em nenhum templo mais, acabou. Não vamos reunir em mais nenhum templo, nenhum. Então, o absurdo que a gente ouve, sabe? Infelizmente tem pessoas que levam isso a sério. Infelizmente tem pessoas que levam isso a sério. Esse vídeo é mais um desabafo porque nós precisamos parar de ficar ouvindo tudo e absorvendo tudo como se fosse verdade. Vamos analisar à luz das Escrituras. E segundo as Escrituras, não tem nenhum texto bíblico que proíba você ir em nenhum templo. Em nenhum templo. Agora, se for proibido ir em um templo, é proibido, tem que ser proibido ir em todos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.